Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo RZAT, exatamente por quê? Porque nesse último vídeo aqui é importante, pessoal, você lembrar que agora existe uma competição. Você entra naquele vídeo daquele determinado tipo de ativo, nem que seja só para votar no próximo vídeo, o que você tem interesse, porque senão vai ficar sempre tendo vídeos que uma pessoa escolhe e a maioria não quer saber. O ideal é que você entre sempre e vote, mas não saia logo, porque senão o YouTube prejudica o nosso vídeo, espalha ele para menos pessoas e aí a chance desse vídeo bombar e 2 semanas depois ter um vídeo adicional daquele mesmo tipo de ativo cai muito. Por exemplo, essa semana agora a gente vai fazer um vídeo extra e vai ser de quê? Vai ser de Fiagro, exatamente porque se você olhar aqui, quem teve mais views? O Vigia. Então o Vigia é um Fiagro, então nessa semana, na próxima quinta, vamos ter um vídeo extra de Fiagro. Por quê? Porque ele bombou. Então a intenção é que sempre, se você gosta mais de fundo imobiliário, sempre vote num fundo imobiliário, sempre assista, mesmo que você não goste daquele fundo imobiliário, é importante você entrar, você colocar o seu ticker, deixar o seu comentário, deixar o seu like, e se você não quer escolher um novo ticker, vote naquele ticker que alguém já votou. Sempre importante você fazer isso. E vamos lá, então aqui no caso do RZAT, eu vou entrar aqui no vídeo, vou dar até uma pausa e mostrar para vocês por que o RZAT ganhou. Porque a Vanessa Vasques Rodrigues colocou o ticker dele, RZAT aqui. E somente ela colocou. Esse tá o erro. Ah, eu não gosto do IRDM, não vou entrar. Aí não entra, aí não coloca o seu ticker e a gente vai fazer um vídeo para apenas uma pessoa. E ela teve apenas 2 likes, foi o meio dela mesmo, então foi muito pouco para decidir. Esse vídeo teve poucos views também, o que não é bom, nunca é bom, até porque você perde essa chance de ter um segundo vídeo extra 2 semanas depois daquele tipo de ativo, porque pouca gente assistiu. Se você gosta de fundo imobiliário tá perdendo para todos os outros tipos de ativo. Tá perdendo feio para ação, tá perdendo feio para Fiagro, tá triste a situação do fundo imobiliário. Se você gosta, você chega aqui, deixa aquele likezão, faz um comentário, deixa o seu ticker para na próxima semana a gente fazer e quem sabe não bombar aquele vídeo e a gente 2 semanas depois tá fazendo um vídeo extra daquele tipo de ativo. Então vem comigo, vem. O RZAT no começo do ano ainda se chamava de ARCT, lembrando esse detalhe. A gente vai ver daqui a pouquinho no relatório por que mudou a nomenclatura do fundo. Porque mudou o ticker do fundo para RZAT. Mas é o seguinte, o RZAT atualmente está cotado a R$95, teve uma mínima de R$82,89, a gente vai ver, ela foi aqui mais ou menos no final do mês de janeiro, então já está com um bom tempo, e uma máxima de R$107,78, você vê que aqui, ó, bem aqui ele estava valendo muito dinheiro, nessa época aqui, os fundos imobiliários, Fiagros, estavam valendo muito dinheiro mesmo. Aí teve realmente essa queda, a maioria sofreu com a queda no iniciozinho de novembro, foi mais ou menos o que aconteceu com ela. Início de novembro começou a cair e caiu já para a faixa de 90 e pouco apenas. Aí teve uma subida, depois teve uma queda, ó, aí ficou nessa trabalhando nessa faixa 80 e pouco até teve essa mínima aqui de 89, mas agora com a valorização de todos os fundos imobiliários, principalmente os de tijolos, que o RZAT, para quem não sabe, é um fundo de tijolo, ele já se valorizou e já tá nessa faixa de 95, próximo dos R$100. A gente vê que ele tem um dividend yield bom, 13% para fundo de tijolo é muito top, que a maioria dos fundos de tijolos, os que rende menos é na faixa de 8%, os que rendem mais chega na faixa de 10%, e ele tá 13%. Agora o problema dele tem uma grande variação nos dividendos distribuídos. Você vai ver, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ele varia muito. Então, você acha assim, eu quero sempre estar recebendo aquele dividendozinho certo? Não, esse aqui não é um fundo bom para isso. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação de fundo imobiliário nenhum. Então, esse aqui também não é recomendação, vou passando informação para você vai estudar mais forte, aí sim você vai decidir se compra ou não ele. Então, 13% é um dividend yield muito top para um fundo imobiliário, de tijolo principalmente. Mas lembre que também que ele teve 100 e pouco. Como ele caiu o valor da cota, então o rendimento dele sobe. Tem esse detalhe também. O rendimento dele tá mais alto porque o valor da cota dele caiu. A cota dele era acima de R$100 e agora tá trabalhando na faixa de 95. Lembrando que o dividend yield é inversamente proporcional ao valor da cota. Ou seja, se o valor da cota diminui, o valor do dividend yield aumenta. Se o valor da cota aumenta, o valor do dividend yield diminui. E ele tá com uma desvalorização de 11,62%, o que pode indicar um bom momento de compra. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação, mas é só lembrando, porque como ele tá desvalorizado, quando tá desvalorizado é que é bom comprar. Não é o contrário. Tem gente que, eu quero comprar, tá valorizado, tá bombando, aí compra. Não, aí tá errado. Você tem que comprar quando ele tá desvalorizado, para aí você ganhar na valorização quando ele retomar o valor dele. E assim como a gente faz com a ação também, com renda variável em geral. E você vê que o valor patrimonial
patrimonial da cota dele é R$100,12. Ou seja, ele está abaixo do valor patrimonial. Na verdade, ele está com P sobre VP de 0,96, o que mostra pra gente que ele está 4% abaixo do valor patrimonial, 4% de desconto. Isso é muito bom. E a gente vê que o patrimônio líquido do fundo não é muito grande, é apenas 371 milhões. Para fundo de tijolo, isso eu não acho legal, né? Normalmente o pessoal que investe em fundo de tijolo gosta de fundos a partir de 1 bilhão. Nesse critério aqui, por exemplo, eu não investiria no fundo porque ele está abaixo de 1 bilhão de patrimônio do fundo. Eu, por exemplo, eu preferiria não investir por causa desse baixo patrimônio do fundo, apenas 371 milhões. E ele tem, apesar de ser um fundo de base 100, ele tem uma boa quantidade de cotistas. 37 mil para um fundo de base 100 é uma boa quantidade de cotistas. E olha, os rendimentos mensais médio dele é de R$1,18. R$1,18 é um rendimento bom para um fundo de base 100. E a gente vê que os últimos dividendos distribuídos por ele foram bons mesmo. R$1,32, o que proporcionou um dividend yield de 1,40%, que foi pago em maio. A gente vai ver o relatório, para vocês terem uma ideia, do mês de março, que se refere aos dividendos distribuídos em abril. Ou seja, o relatório que a gente vai ver não tem nada a ver com isso aqui ainda. Aí você diz, por que você não leu desse ou desse aqui? Porque não saiu desse. Era para ter saído no final do mês de maio. Não saiu. Ou seja, tá com quase um mês de atraso esse relatório aqui. Eu não sei porque que não saiu. A Risa, uma coisa que não me agrada muito nela é os relatórios. Tem vários detalhes que eu não gosto muito. Esse de atraso é novidade para mim, porque os outros dois fundos que eu tenho dela, normalmente ela lança no prazo normal. Mas aqui, por exemplo, no mês de junho, foi anunciado esse dividendo de 1,20. Ó, você vê que teve uma queda. Caiu tanto o dividendo distribuído como o rendimento, o dividend yield, para 1,23 apenas, nesse mês de junho. A gente não sabe nem o que aconteceu aqui, quanto mais o que aconteceu aqui. Isso aqui é que deveria ele lançar o relatório referente a esses valores aqui no final desse mês agora. Mas ele ainda não lançou nem esse, ou seja, a gente não sabe quando é que ele vai lançar. O que é que aconteceu aqui, o que é que aconteceu aqui, a gente também vai ficar sem saber. Aqui a gente vê os dividendos distribuídos desde o ano passado. Janeiro do ano passado, R$1,70. Olha que dividendo lindo, R$1,70. Depois R$1,50, depois R$1,65, depois R$1,64, depois R$2,02, depois R$1,86. Aí começou a cair, ó, R$1,16. Olha a queda. R$1,86 para R$1,16. E aqui ele ainda tava com uma cota no valor alto, né? Aí depois R$1,02. Aí depois 90 centavos. Olha que coisa horrível essa queda. O que aconteceu, Adriano? O que aconteceu para esse fundo cair tanto assim? Nesse período aí, aqui ele foi afetado pela desinflação, né, que teve. Nos meses, se eu não me engano, foram junho, julho e agosto. Porque esse fundo é atrelado ao IPCA. Ao contrário de muitos fundos por aí que a gente vê, atrelado parcialmente, metade a metade, IPCA e CDI. Alguns fiagros, por exemplo, a maioria dos fiagros, na realidade, são 100% CDI ou quase 100% CDI. Esse não é, 100% IPCA. Então, haver uma desinflação prejudica muito o fundo. Então, aí, ó, só que ele foi caindo aqui numa época que não era nem para ter caído, porque aqui a inflação não estava baixa. Era para ele ter começado a cair aqui, e ele começou a cair antes. E aí você vê que, ó, 90, 78, 76, 76, ó, olha aqui, 39, meus amigos, apenas 39 centavos, um absurdo de pouco, né? Isso aqui não era para ter sido afetado com a inflação, né? O efeito da inflação era para ter acontecido só nesses 3 meses aqui, mais ou menos. Poderia ter pego esse de janeiro, poderia, mas não tão grande assim, que caiu de 76 centavos para apenas 39, praticamente metade dos dividendos distribuídos. E vocês viram que ele teve uma mínima alta de R$82, se eu não me engano, que a gente viu ali acima. Tá aqui a mínima de R$82. E provavelmente, vamos ver quanto foi a mínima. Olha a mínima aqui. Exatamente no dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Provavelmente depois dele ter mostrado os rendimentos que iam ser distribuídos aqui. Porque normalmente aqui ele mostra janeiro, mas é o que vai ser pago em fevereiro. Muitos fundos são assim. Pode ser que tenha acontecido isso. Ou tenha sido desse, mas esse aqui não faz muito sentido, porque o pessoal que já se acostumou a receber 78, 76, 76, não ia mudar muito, ó, 76, 76, 2 meses. Pra mim, o que deve ter sido, essa queda, deve ter sido depois desse rendimento aqui, 39, aí o pessoal que é mais sardinha, principalmente, não aguentou mais. Ah, não, esse fundo foi só caindo, vou vender. Aí vendeu. Aí caiu pra aquele valor. Provavelmente foi isso. Só que em fevereiro ele recuperou bem, né? Ele voltou pra 96 centavos, ó, pra quem tava 78, 76, 76, 39, aí o cara manda um 96 centavos, aí, opa! Agora o negócio tá ficando bom. Aí 96, 1,18, 1,30
1,35. Olha aqui, 1,35 foi pago em abril. Foi pago em abril esse aqui de 1,35. Porque o de maio tá aqui, 1,32. Que é esse aqui, ó. 1,32. 1,20 daqui. Ah, então isso aqui se refere ao pagamento dentro do próprio mês. No próprio mês de janeiro. Então é estranho mesmo, né? Porque se foi no próprio mês de janeiro, era pra ele ter caído aqui, né? Nessa época aqui, do comecinho do mês. Aliás, ele teve uma queda bem aqui, né? Também foi DataX, tudo. Só que aí ele começou a cair mais, né? Piorando e chegando aqui no mínimo aqui nesse período. Então foi depois da data do anúncio de janeiro que ele começou a cair mais, chegando a esse fundo de poços aqui no comecinho de fevereiro. E agora a gente vai para o relatório. O relatório, como eu falei, pessoal, é do mês de março, que se refere aos dividendos distribuídos em abril. Falta a gente ver o relatório de abril, que se refere aos dividendos pagos em maio, e o de maio, que se refere aos dividendos pagos agora em junho. A gente vai ter que esperar. Infelizmente, a gestora, a RISA, ainda não lançou o relatório do mês de abril, tá super atrasado, como eu falei, quase um mês. Vamos lá, os detalhes. A gestão está com a RISA Asset, a mesma gestora na época que ele era Arctium, a gente vai ver essa questão. A administração é o BTG Pactual. O início das atividades do fundo foi em julho de 2017, ou seja, o fundo já tem quase 6 anos, vai completar 6 anos agora. O ticker é RZAT11, como a gente já viu, e teve 6 emissões. O objetivo do fundo, como eu nunca li, eu vou ler agora. O objetivo é o investimento imobiliário que busca assimetrias em relação tríplice de risco, retorno e liquidez, no qual analisamos a qualidade creditícia do inquilino e a potencial valorização do imóvel em operações sales and leaseback, build to suite e buy to lease, ou ainda desmobilização. Essas operações são basicamente as mesmas que ele usa no RZTR, que é outro fundo de tijolo que é de fazendas. Isso é feito por meio de expertise do time de gestão. Fazemos uma análise criteriosa do risco de crédito do inquilino e um monitoramento constante dos ativos do portfólio. Com essa nova abordagem, temos um fundo imobiliário diferenciado em atuação e propósito quando comparado a outros fundos do segmento. Mais alguns detalhes do fundo: a quantidade de cotas é 3.708.000, ele possui uma taxa de administração de 1% e uma taxa de performance 20%, o que ultrapassar o IPCA mais 5%. Basicamente é isso. Mais alguns detalhes do fundo: área bruta alocável 180.000 metros quadrados. Último dividendo não interessa pra gente. Quantidade de ativos é importante, 10 ativos, a gente vai ver, são os 10 imóveis que o fundo possui. O valor patrimonial da cota a gente já viu. A alocação do patrimônio é interessante, está praticamente 100% alocado, 99% mais isso nesse mês de março. Nessa época o fundo estava com 38.000 cotistas, a gente viu que tem menos atualmente, é 37.000. O prazo médio dos contratos é 6 anos e a liquidez diária do fundo é 720 mil reais. Vamos ver no status invest como é que tá. Eu devia ter mostrado isso antes, mas tá aqui. Não é realmente no status invest que a liquidez diária do fundo é 770 mil. Liquidez diária baixa, né? Normalmente a maioria dos fundos maiores, né, trabalha com mais de 1 milhão. Os maiores mesmo é 2 milhões, 3 milhões ou até mais. E ele tá apenas 770 mil. É uma liquidez diária relativamente baixa, né? Bora lá, partes interessantes do relatório, os resultados. Por exemplo, eu não gosto disso. Ele fez apenas o resultado do primeiro trimestre. Eu não sei se a intenção dele de não lançar o relatório tão cedo é por causa disso. Ele quer lançar um relatório apenas trimestral. Eu não pesquisei isso. Pode ser isso, mas não é legal. Normalmente todos os fundos imobiliários lançam relatórios mensais. E se esse aqui é diferente, é algo meio diferente, esquisito e até meio chato, né? Já que os outros não fazem isso. Então ele falou, em relação ao primeiro trimestre, quanto ele recebeu de receitas, quanto foram pagos de despesas e qual foi o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo. E quanto foi distribuído por cota na soma dos 3 meses. Ou seja, se ele mantiver esse padrão, ele vai lançar um relatório apenas do mês de junho agora. Lançou em março e em junho. Só que esse de junho, ele só divulga em julho. Porque, por exemplo, esse aqui de março foi divulgado em abril. E é no fim de abril ainda. Então, no caso, se ele for lançar um trimestral mesmo, ele vai lançar no final do mês de julho um próximo relatório. Agora, isso aqui é interessante, essa questão do portfólio. Tá praticamente como fosse o comentário do gestor que tem nos outros fundos. E é importante, é interessante o que ele fala aqui, ó. No primeiro trimestre de 2023, apesar de mais um trimestre sem nova emissão, demos início ao ano de 2023 com a efetivação de uma compra de um novo imóvel, que foi colocado no fato relevante do dia 19 de janeiro, onde pagamos um valor de 44 milhões por cerca de 13 mil metros quadrados na cidade de Votorantim. Tal imóvel foi comprado dentro da estratégia predominante do fundo, da RISA Arctium, que é o Sale and Leaseback. Agora ele vai falar o que é isso. Que é quando compramos um imóvel e alugamos concomitantemente para o mesmo vendedor. O cara vende para eles e eles alugam para a mesma pessoa que vendeu. Aqui no caso o grupo Splice. E normalmente essa aluguel tem uma opção de recompra. Então aquele devedor pode recomprar aquele imóvel que ele vendeu à RISA. Então ele vende para pegar capital, para aplicar e investir
investir. E a Risa fica com o imóvel quase como fosse uma garantia, mas já no nome da própria Risa. Ou seja, a Risa tem mais facilidade para vender caso o inquilino, que era o antigo proprietário, começar a não pagar. Aí eles colocam aquele proprietário para fora de definitivo e vendem ou alugam para outro interessado. E o contrato foi de 5 anos com a opção de recompra. E a taxa é uma taxa muito alta, de IPCA mais 10% ao ano. Ou seja, vai pagar inflação mais 10% aquele antigo dono que agora virou inquilino. E normalmente eles gostam de fazer contrato de 10 anos, ó, que ele diz aqui. Quando fecham contratos mais curtos como este, só tem mais um caso, que é o caso da Império em Frutal, Minas Gerais, há uma incidência de multa para efetivação da recompra por parte do vendedor antes do final do contrato. Ele coloca: a única exceção é a Poligin, porque não há opção de recompra. E aí ele ainda fala o seguinte: no dia 26 de janeiro, outra novidade, porque nada foi alterado nos princípios e estratégias do fundo, mas houve a troca aqui do ticker de ARCT11 para RZAT11. Essa operação já vinha sendo discutida e postergada há alguns meses, porém, visto que todos os outros 3 fundos da gestora, ou seja, ele está dizendo que a gestora só tem 4 fundos, né? Esses 3, que são o RZTR, que eu tenho em carteira, o RZAQ, que eu não tenho em carteira, e o RZAG, que eu tenho em carteira. Eu tenho 2 fundos da Risa na carteira. Todos tinham RZ no nome do ticker, só não o ARCT, que era ARCT. Aí eles resolveram mudar aqui, ó. Consideramos que a virada de um ano novo era um bom momento para marcar a troca no nome do ticker, no caso, né? Outra parte interessante é esse posicionamento atual. O portfólio do fundo fechou o mês de março de 2023 composto por 10 ativos, ao somarmos o Votorantim São Paulo, adquirido em janeiro, que a gente acabou de falar. São agora 8 locatários diferentes, o que é bom, né? Uma diversificação de devedores, a uma taxa contratual média de IPCA mais 9,2% ao ano. A gente vê que ele realmente é focado em IPCA mais alguma coisa. Destes 10, 9 estão na tese de Sale and Leaseback. Eles têm um no Build to Suit, em que os valores referentes à compra do imóvel continuam a ser liberados conforme etapas pré-definidas na obra. Tal imóvel teve inauguração atrasada devido aos excessos de chuvas do último trimestre de 2022 e tem uma nova data de entrega no segundo trimestre de 2023. Dado isto, continuaremos com os 3,5 milhões da última parcela travados. Aí ele lembra, né? Exceto o contrato da Poligin, todos os outros 9 há ainda a cobrança referente ao IPCA mensal sobre o valor de compra do imóvel, para que seja mantida a opção de recompra que os locatários detêm, porém somente quando o índice é positivo. Perspectivas do fundo, né? Nossa estratégia agora segue a de prospectar boas empresas, investir na compra de seus imóveis e locá-los a taxas acima de IPCA mais 10%. Ele quer essa taxa assim bem absurda, fazendo com que ainda dentro de 2023 a carteira atinja pelo menos a taxa média dos mesmos, IPCA mais 10%. Para tanto, conforme fato relevante do dia 12 de abril, ou seja, o relatório é de março, mas ele fala de coisas que aconteceram só em abril, a gestora contratou a Genial para efetivar a 7ª emissão de cotas do Risa Arctium, de até 121 milhões. Tal emissão acontece no momento em que a gestora já tem 3 ativos, foram prospectados, que somam um valor de compra muito próximo ao da emissão, ou seja, dos 121 milhões. Há uma taxa de IPCA mais 10,5%. Vale destacar que o respectivo roadshow deve ter tido início no mês de maio, ou seja, há um mês atrás, e que a liquidação financeira desse novo follow-on, ou seja, dessas novas emissões, deve se realizar somente no início do próximo semestre. Se der certo essa nova emissão, o fundo vai ficar beirando R$500 milhão em patrimônio líquido. Aqui ele mostra toda a carteira do fundo. Aí ele mostra a localização, mostra o ano de construção, mostra a área construída. A área do terreno não acho tão importante, mais importante eu acho que a área é construída. Aí mostra o setor, mostra o tipo de atividade e mostra o locatário, ou seja, o devedor, que é o mais importante. Mostra a tese de investimento, que a gente já sabe que a maioria é esse Sale and Leaseback, quando o devedor vendeu para o fundo e alugou. E tem a opção de recompra, ou seja, ele pode comprar de novo no final do término do contrato. Aí ele mostra aqui o valor da compra, ele mostra se tem a opção de compra ou não, só tem esse aqui que é não, que é a Poligin, como a gente já viu, e o prazo de locação aqui do lado, como eu já tinha falado, que a maioria é 10 anos, excepcionalmente são em 5 anos, como tem aqui esse caso desses dois. E aqui, pessoal, vai mostrando um resumozinho de cada um dos devedores do fundo, e se você quiser, você dá uma pausa, que eu vou só passando o dia leve aqui. Então, meus amigos, quem não for inscrito no canal, meu amigo, não esqueça, se inscreva no canal, deixe aquele likezão e ative o sininho para nos ajudar a continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para você. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!